Bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos explorar duas ferramentas que surgem nas fontes que recebemos: o Calculator e o simulador. A ideia é um bocadinho como aprender a usar o radar e a pista de treinos antes de, pilotar a sério. Exatamente. E acho que o ponto central nos materiais é mesmo essa diferença crucial entre fazer projeções de cenários e, bem, prometer resultados. Não há promessas aqui. São ferramentas para planear, para ensaiar. O Calculator ajuda a ver cenários com dados atuais da rede. Já o simulador, esse serve para testar estratégias de negociação, mas com dados passados. Ok. Então a nossa missão é perceber isso mesmo. O Calculator como o radar, o simulador como pista de treinos e seguir aquela regra de ouro das notas. Calculator planeia, Explorer prova, simulador ensaia. Vamos lá. Começando pelo Calculator, esse radar. Certo. O Calculator dá-nos uma fotografia do momento atual da rede. Ele usa vários fatores. Como, por exemplo, Por exemplo, o ritmo dos blocos, que as fontes indicam ser cerca de 1 por segundo. Depois, a fase de halving, em que estamos. Lembra-se do halving 0,8 APTM por bloco a serem distribuídos. sim. E, claro, a diluição. Este é um ponto muito importante. Quanto mais bots do mesmo tipo entram, menor a fatia para cada um. Os materiais até sugerem que bots mais baratos podem levar a uma diluição mais rápida. Pois. E, obviamente, o preço do APTM influencia o valor final em dólares que se vê. E essa questão da diluição até levou àquela pausa nas vendas dos mining bots, certo? A tal medida para esperar que o APTM estabilizasse acima dos 6,25 SDT. Uma questão de sustentabilidade. Exatamente, foi uma medida de governação económica para não diluir tudo demasiado depressa. Mas voltando à leitura do Calculator, a ideia é escolher o bot lunar, solar, o que for, ver os lifetime blocks estimados e a recompensa em APTM que poderia ser obtida nestas condições atuais. Depois, é útil comparar com o gráfico de preço e brincar um pouco com o Price Simulator, aqueles botões de $10, $50, $100, para ver a sensibilidade ao preço. Ok, A chave, e as notas insistem nisto, é trabalhar com intervalos de valores. Não é um número fixo, uma garantia. É para comparar os bots entre si. percebido. Portanto, é uma ferramenta de comparação, de planeamento, não adivinha o futuro, nem a diluição futura, nem eventos externos. Exatamente. E é preciso ter espírito crítico. Se a estimativa parece muito alta, pode ser por causa de uma promoção. Convém verificar. Ah, boa dica. Se na prática se recebe menos do que o projetado, provavelmente a diluição aumentou desde a última consulta. E o Explorer, esse sim, mostra a realidade, o que já aconteceu. Os casos da Ana e do Miguel nas notas ilustram bem isso. Sim. A Ana que compara, registra e ajusta, e o Miguel que simula preços, entende a pausa e decide esperar. É método. É isso mesmo, disciplina e método. Ok. Então, se o Calculator é o radar para os mining bots, o simulador é a pista de treinos para os chain trading bots. É onde se ensaia sem risco. Correto. É para testar configurações com dados históricos. Ajusta-se a grelha de ordens, a amplitude de preço, o intervalo onde o bot vai funcionar. E consideram-se custos como o slippage, aquela diferença entre o preço esperado e o que realmente se consegue, e as taxas. Depois analisa-se o resultado, o P&L, o lucro ou prejuízo, e também os riscos, como os drawdowns, as quedas máximas. Mas temos de ter noção das limitações, não é? As fontes avisam, o simulador não vê notícias de última hora, não calcula o impacto das nossas próprias ordens no mercado real Sem dúvida. e baseia-se no passado que pode não se repetir. Claro, o passado não é garantia de futuro, nunca é. Por isso, o processo recomendado é mesmo metódico. Escolher um par com liquidez, tipo o APTW-SDT, definir uma amplitude realista, ajustar níveis e tamanho das ordens com cuidado, configurar custos de forma realista Ok? e só aí simular. E depois, analisar a robustez, ou seja, a estratégia funciona mais ou menos bem em diferentes períodos do passado. Isso é mais importante do que otimizar para um cenário perfeito que pode nunca mais acontecer. E mais níveis na grelha não é sempre melhor, certo? Por causa das taxas. Exato. Pode aumentar muito os custos. E só depois desta simulação toda, desta prova dos 9 virtual, é que se deve ir para a DEX testar e começar com valores pequenos. As fontes até falam num playbook de incidentes,
O que fazer se a realidade for diferente do simulado? Sim, é um guia para ajustar. Pode ser preciso mexer no tamanho das ordens, nos níveis, na amplitude ou até mudar de par, dependendo do problema. Se é slippage a mais, poucas ordens a serem executadas ou um PNL muito diferente do esperado. Bem, então resumindo a ideia central que parece vir das fontes, o Calculator ajuda a planear cenários, o Explorer confirma a realidade e o simulador permite ensaiar a estratégia. São ferramentas de processo, de disciplina. Exato. Não são bolas de cristal. E isso levanta uma questão final interessante, acho eu. Se o calculator depende das condições atuais e o simulador do histórico de preços, que tipo de evento, mesmo inesperado, um verdadeiro cisne negro, que esteja fora destes dados, poderia deitar por terra as projeções de ambos? Boa pergunta. E mais importante ainda, como é que nos podemos preparar para essa incerteza fundamental, para além de usarmos estas ferramentas da melhor forma possível?